Tudo bem? Agora nós vamos ao estudo da Palavra de Deus. Culto quarta-feira, culto de oração, a gente tem muito mais tempo para orar, portanto já se organiza para quarta-feira que vem. Hoje é domingo, né? Quarta-feira você está aqui com a gente para o culto de oração. Mas hoje, além da oração, o nosso foco vai ser estudar a Palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Meu compromisso aqui é apresentar a Bíblia. E eu entendo que quando a Bíblia ela é apresentada com amor, ela é apresentada com respeito. Portanto, a minha ideia aqui não é afrontar, machucar a religião de ninguém. Eu quero apenas apresentar a Bíblia. Se em algum momento você perceber alguma coisa que eu falei aqui e que é diferente do que você aprendeu, do que lhe ensinaram, deixa eu te falar uma coisa, fique em paz. Fique tranquila, fique tranquilo. Lembre do que eu estou falando. A Bíblia só abençoa. A Bíblia só abençoa. Então, continue estudando a Bíblia. De repente, você foi ensinado alguma coisa que teve um importante valor e que está tendo, mas se a Bíblia só abençoa, escute a Bíblia. Escute a Bíblia. Deixe sempre a Bíblia falar, tá bem? Então é com muito respeito, eu quero introduzir o assunto de hoje, porque estamos vivendo mais do que nunca numa época em que a morte passou a ser uma companhia constante nossa, né? A gente nunca teve tantas notícias de morte, a gente nunca teve tantos familiares, parentes, são muitos sepultamentos. Hoje estive sepultando e essa semana tivemos óbitos também. A gente prefere não ficar falando sobre isso, porque tantos já falam, né? Não vou ficar repetindo essas coisas. Também tem muita cura, também tem muito agir de Deus, também esse lado existe. A gente fala pouco nisso, mas existe também. Mas aqui eu queria destrinchar na Bíblia o que esse tema, o que Deus diz sobre isso. Gente, Deus não ia deixar a gente numa pandemia com tanta gente morrendo sem informação do que é isso de verdade, de como acontece, do que vai acontecer. Então, se prepare, porque agora nós vamos ler bastante textos da Bíblia. Eu vou te dar alguma orientação. Ou você vai acompanhando comigo, ok? Eu vou falando, os textos eu vou lendo. Não vou poder demorar muito, porque eu quero ler muita Bíblia aqui. Então, se você vê que você não está conseguindo acompanhar, fica gravado o culto, tá bom? Depois você vai lá, volta, toma nota, mas acompanhe na sua Bíblia também. Vamos lá. Primeiro texto bíblico que eu queria que você prestasse atenção está em João, Evangelho de João, no capítulo 11. A partir do versículo 11, João 11, do verso 11 ao versículo 14. Eu vou ler aqui. E depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, estará bem. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Há cerca de 50 referências bíblicas que relacionam a morte ao sono. E o primeiro texto de cara, eu vou te dizer, Jesus diz que a morte é como um sono. Isso traz uma certa paz ao coração, em saber que aquela pessoa que antes talvez estivesse sofrendo no hospital, sofrendo uma enfermidade de muito tempo, agora não está mais sofrendo, ela está dormindo. A primeira ideia bíblica é que a morte, ela é como um sono. Tá, mas como um sono, e daí? E até quando? Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, está aí na sua Bíblia, capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 15 e versículo 16. Eu já vou direto. Primeira ideia bíblica, a morte é como um sono. Segunda ideia bíblica,
Olha aqui o que está, capítulo 4, versículo 15 e 16. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que ficarmos, os que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos preceder os que já morreram. Versículo 14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim cremos também que Deus, mediante Jesus, ressuscitará e levará junto com Ele os que morreram crendo nele. Agora o versículo 15. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos preceder os que morreram. A ideia bíblica é que a morte é como um sono, a pessoa morre e fica dormindo, mas dormindo até quando? Até Jesus voltar, a trombeta soar e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Essa é a mensagem bíblica. E fico pensando, como tem gente que precisa saber, porque é óbvio que perder alguém, presta atenção, perder alguém é algo terrível. Eu fiz o sepultamento hoje e eu sempre me sinto, quando estou pregando no funeral, eu me sinto, sabe, como quem não está alcançando o objetivo, porque eu não estou ali achando que eu vou falar e as pessoas vão parar de sofrer. Não vão, porque a dor é forte demais, o coração está dilacerado. Mas é preciso depois ter entendimento, calma, razão, e entender que a morte não é o fim, a morte é como um sono, e quem antes de morrer em vida creu em Jesus, quando Jesus voltar, gente, e é o tema do próximo domingo, a volta de Jesus, está bem perto a volta de Jesus, por favor me entenda, quando Jesus voltar, Ele vai resolver isso, Ele vai ressuscitar os que criam nele. E inclusive quem estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, nem vai morrer. É interessante ver que isso é a mensagem bíblica. Vamos ver, o que mais tem na Bíblia? João, vamos lá, João, Evangelho. Vamos para João, vamos para o capítulo 5 de João, vamos para o versículo 28 e versículo 28, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz, diz Jesus. Jesus vai falar e esse planeta vai ouvir a voz dele e sairão. Olha o verso seguinte, 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Portanto, o tema da ressurreição, gente, a ressurreição é a resposta para a morte. Não tem jeito para a morte, só não tem jeito para a morte. Tem, em Deus tem. Qual é a fórmula para resolver a morte? Viva com Deus, porque se você morrer, quando Jesus voltar, Ele vai te ressuscitar. A Bíblia deixa claro que é uma ressurreição também para aqueles que praticaram mal. Em um outro estudo eu vou explicar para vocês a diferença, porque os que ressuscitam porque foram fiéis a Deus, eles vão ter um caminho, e os que ressuscitam porque foram infiéis a Deus vão ter um outro caminho, que é a destruição. Vamos estudar sobre isso num dia, sobre o juízo, o julgamento final. Mas hoje eu quero que você entenda que não é verdade, não é bíblico, que uma pessoa assim que morre, ela vai ficar com Deus. Você entendeu isso? Às vezes a gente fala, né? Força de expressão, não sei, que Deus o tenha num bom lugar, que Deus não tenha. Isso às vezes a gente fala sem estar pensando muito, mas biblicamente, a pessoa quando morre, ela vai dormir, ela vai descansar. Ela não vai estar com Deus, ela vai aguardar a volta de Jesus pelos textos bíblicos que nós acabamos de ler. Quer compreender a vida? Vamos lá, Gênesis
Livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Passou a ser. Sabe aquela história que você tem uma alma, alguém tem uma alma? Isso, na verdade, é uma ideia grega, o dualismo grego de Platão. Platão, ele é um dos mentores dessa filosofia grega que vai se espalhar pelo planeta de tempos idos antigos, do reino da Grécia, onde na ideia do dualismo, corpo e espírito e alma, eles são inimigos. O corpo é mau e a alma é boa. Então, quando você morre, é que a sua alma se liberta do corpo. Isso é uma ideia filosófica, mas isso não é ideia bíblica. A Bíblia, quando fala da alma, fala de uma pessoa. É uma linguagem bíblica. Olha, aquelas almas que estão ali assentadas, quer dizer o quê? Aquelas pessoas que estão ali assentadas. Porque o que é vida, gente? Vida é, Deus fez a matéria, o pó da terra, e Deus deu a energia vital, o fôlego de vida. O fôlego de vida é a energia vital que vem de Deus, e a pessoa vive. E essa pessoa, a Bíblia diz que ela é uma alma, é o ser, é uma linguagem bíblica. Mas não creia em fantasmas, por favor. Não é verdade. Aí tem filme, né? Ghost e tal, isso, aquilo, outro. A gente vai crescendo vendo essas coisas, vai formando um conceito, mas o conceito bíblico não é esse. Vamos para a Bíblia. Mais Bíblia. Eclesiastes, vamos lá para Eclesiastes. Antigo Testamento ainda. Livro de Eclesiastes. Fica aí depois de Provérbios, pertinho de Salmos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não há vida mais. Quando a pessoa morreu, ela está agora dormindo. Deus separou os elementos que... Quais elementos formavam a vida? Junção de pó da terra mais fôlego de vida. Quando você juntava os dois, tem vida. Separou, não tem mais vida. A morte é justamente quando se separa isso aí. A energia, o fôlego que Deus deu, volta para Deus. A energia vital, a vida volta para Deus. E a matéria volta ao pó. Mas ainda assim a morte não é o fim. Porque se o indivíduo morreu, permanece dormindo, e ele antes de morrer acreditava em Jesus, vem aí a trombeta de Deus. Vem aí. E a voz de Jesus chamando todos, e as pessoas ressuscitando. Que cena é essa? Que plano maravilhoso de Deus para pôr fim à morte. Algumas pessoas pensam que o ser humano não morre. Não, porque a alma é imortal. Nunca a pessoa vai morrer, sempre vai ficar vivendo em algum lugar. Preste atenção, essa ideia não é de Deus. Essa é a ideia da serpente. Vai lá para Gênesis. Eva falava: se eu comer do fruto eu morro. E a serpente falava o quê? É certo que você não vai morrer. Essa ideia da serpente, ela tomou roupagem nova de filosofia, de conceitos, e às vezes até de religião equivocada, querendo dizer que algumas pessoas jamais morrem. Não, gente, a morte sim, e haverá a morte final também para quem não crer no Senhor. Mas para aquele que crê, a morte não é o fim. Vamos para a Bíblia. Bíblia, Evangelho, ou melhor, vamos para Salmos. Salmo 146. Vamos ler. Salmo 146. Deixe-me ler aqui para vocês o que está no versículo 3 e versículo 4. Diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Uma outra expressão para desígnio seria pensamentos. A pessoa morreu, acabou a missão dela, findou. Ah, mas
eu vou então pedir conselhos a alguém que morreu. Como? Não vai ser a pessoa que morreu. Tem que verificar a quem está se pedindo conselho. Ah, mas a pessoa apareceu para mim, era a mesma pessoa. Daqui a pouco eu vou te explicar sobre isso. Mas se a Bíblia diz que a pessoa morreu e os seus desígnios cessam, se a Bíblia diz que a morte é como um sono, se a Bíblia diz que é só depois que Jesus voltar, não é a pessoa que está sendo consultada, ok? Pensa comigo, não é a pessoa que está sendo consultada. Vamos ler mais. Vamos ler mais aqui 1 Timóteo. Vamos ler bastante a Bíblia, hein? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Palavra de Deus é o que importa. Não o que eu estou falando, mas o que eu falo da palavra de Deus. Isso sim importa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Para alguém que vai dizer para você assim: não é verdade, a alma nunca morre. O corpo é que acaba, mas a pessoa, o espírito dela permanece para sempre. Olha só o que diz o verso 16. 1 Timóteo 6,16. O único que é imortal, o único, quem será? Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Nós não somos eternos. A história que nunca vai morrer é da serpente e continua até hoje em conceitos que fugiram da Bíblia. A morte existe porque nós somos mortais. Agora a solução para essa morte é aceitar a Jesus, porque Ele vai voltar e vai ressuscitar os que creram nele. O contrário disso vai encarar a morte, sim, uma morte eterna. Vamos mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ler mais a palavra do Senhor. Vamos ler aqui 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios, acompanhe comigo aí o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 54, diz assim a palavra de Deus, 51 a 54, escutem bem esse segredo, nem todos dormiremos, lembra? Dormir é o quê? Morrer. Nem todos dormiremos o sono da morte, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, Ele tocará e os mortos ressuscitarão como seres imortais, e todos nós também seremos transformados. Pois esse corpo que se deteriora e apodrece não será mais assim, e esse corpo que morre se revestirá da imortalidade só depois. E verso 54, assim, quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, quando esse corpo que se deteriora e apodrece se revestir do que não se deteriora e apodrece, então acontecerá o que Isaías 25:8 diz: a morte está destruída, a vitória é completa. A vitória será completa na ressurreição. E poucos falam da ressurreição. Inclusive muitos amigos que nós temos, irmãos que nós respeitamos de várias religiões, parece que esquecem esse tema. Por que esquecem? Porque muitos acham que a pessoa quando morre vai direto para Deus. Gente, se todo mundo fosse direto para Deus, já estaria com Deus. Para que ressuscitar? Para que ressuscitar uma pessoa que já está com Deus? Pensa comigo. Para que ressuscitar alguém que já está com Deus? Já está com Deus. A solução é estar preparado em vida e aceitar Jesus. Se você for para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Se o diabo,
eu quero falar isso com muito respeito. Se alguém aqui já passou por uma experiência de ter um dia conversado com um parente seu, escute, não foi o seu parente que falou com você, não foi, porque a Bíblia diz que aquele que morre está dormindo, aguardando a volta de Jesus. A Bíblia diz que o diabo tem poder para se transformar até em anjo de luz, e ele pode se transformar em pessoas, imitar vozes, tudo para, igual a serpente fez lá no Éden, continuar nos enganando. E a gente passa a não ter a esperança verdadeira, que é a esperança que está na palavra de Deus. Eclesiastes, na Bíblia, capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa aqui, porque sua memória jaz no esquecimento. Olha o que diz mais: amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem parte mais em nada do que acontece aqui. Não pode um morto estar voltando e falando, não pode, isso não foi de Deus, não foi a pessoa, não foi, biblicamente não foi. Meu pai já morreu, minha avó já morreu. Eu vou falar para vocês, sabe essa história de eu poder falar com eles? O que seria melhor para mim? Meus pais já morreram, eu poder falar com eles ou não falar? O melhor para mim seria eu poder falar. Mas o melhor para mim não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Porque Deus é infinitamente superior a mim, Ele sabe o que é melhor. A pessoa quando morre, está descansando, dormindo. Todos que morreram, e esses milhões de pessoas, estão descansando. Muitos inclusive foram poupados de sofrimento para descansar. Para descansar, estão dormindo, não estão sofrendo mais. Estão aguardando em breve a trombeta soar, a volta de Jesus, e Ele chamar pelo nome essas pessoas. Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa do que eu tenho, para retribuir a cada um segundo suas obras. Jesus é que fará justiça, e Ele, nós não podemos julgar as pessoas, nós não sabemos quem vai ser ou quem não vai ser ressuscitado. Quem faz isso é o Mestre, é Ele é juiz justo. Agora a gente tem uma esperança em Deus, de podermos rever os queridos. Eu queria encerrar contando uma situação que aconteceu comigo hoje, inusitada, diferente. Como eu falei, hoje eu fui ao cemitério realizar a cerimônia fúnebre da irmã Marileide. Após o sepultamento protocolar de Covid, com poucas pessoas, voltando, eu observei que um senhor vinha caminhando sozinho, sentido contrário, com uma flor na mão. Aquilo me chamou a atenção, e eu fui olhando para ele, e de repente ele olhou para mim. Eu estava de Bíblia, de terno, e ele veio na minha presença chorando muito, e falou assim: o senhor é um pastor? Eu falei: sou. Ele disse: você pode ter uma palavra para mim? Eu falo: claro, eu posso ter. Ele tinha um papelzinho impresso da funerária, com um número, uma quadra onde alguém estava enterrado. Ele falou: pode me ajudar a encontrar isso aqui? Eu falo: vamos juntos. Eu deixei o pessoal e saiu só eu e ele. E nós saímos ali procurando, olhando, encontrou a quadra onde estava a lápide, a sepultura, era número 369B. Encontramos,
E ali ele viu, olhou o nome de quem estava ali, eu vi também. Ele chorou muito, se ajoelhou, eu me ajoelhei com ele. E ele disse para mim: o senhor tem uma palavra? Eu falei: tenho uma palavra. E eu falei resumidamente isso que eu falei. Resumidamente, eu falei para ele isso que eu falei para vocês. Que aquela pessoa que depois eu descobri que era a mãe dele, estava dormindo. Mas tinha algo mais. Ele se dirigia para o túmulo com um sofrimento um pouco diferente. E eu falei para ele assim: você quer dizer alguma coisa? Tem alguma coisa a mais? E ele abriu, jogou para mim e falou assim: quem está aqui é minha mãe. E eu fui um péssimo filho. Eu era um homem grosseiro, estúpido. Eu feri muito a minha mãe. E eu queria pedir perdão à minha mãe. Naquele momento, eu não poderia mentir para ele. Eu não poderia dizer para ele que ele se dirigisse para a mãe dele e pedisse perdão à mãe dele, porque a Bíblia diz que a mãe dele não está mais ouvindo. Mas eu falei para ele, porque ele me disse que a mãe dele servia a Deus, era uma crente fiel a Jesus. E eu falei: olha, o Deus a quem sua mãe serve, Ele está aqui agora do nosso lado. E se você pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar. E nós oramos, e ele pediu perdão a Deus. E eu falei: se você se mantiver fiel a Deus, um dia quando Jesus voltar, esse chão vai se abrir, sua mãe vai levantar, e ela vai abraçar um novo filho. E ele olhou para mim e falou assim: meu Deus, palavras dele, meu Deus, o peso saiu das minhas costas. E eu falei: é Deus tirando o peso de você? Porque Ele agora quer que você daqui para frente se prepare. Se prepare. Ele perguntou qual era a igreja. E eu falei: eu sou da igreja adventista. Ele: que igreja é essa? Eu falei: da Novo Tempo. Ah, da televisão lá? Eu falei: é. E ele disse: eu vou começar a assistir a programação do Novo Tempo. Eu oro por ele nesse instante. Talvez eu nunca mais o encontre. Mas a dor da morte, e certamente Deus me colocou ali na hora certa para encontrar com ele, porque ele precisava ouvir a verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Chore. Chore pelos seus entes queridos. Chore porque é para chorar. Ninguém vai ficar, por causa dessa mensagem, você não vai ficar sem chorar. Você vai continuar sofrido. Mas não é para sempre. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Não, não pode ser. Como prazer na morte do justo? Como? Porque a morte não é o fim. Um dia eu vou morrer, né? Eu sempre falo isso quando estou enterrando. Eu falo: talvez alguns dias serei eu aqui. Mas não tenha medo da morte. Se você vive com Cristo, porque a morte não terá poder sobre aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Eu quero que você escute esse hino. Esse hino vai tocar o seu coração. E após o hino, eu vou orar por você. E te peço: aceite a Jesus como seu Salvador. E não tenha medo da morte. Viva para Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a morte não é o fim. A morte não é o fim para aquele que em vida entrega o seu coração a Jesus e vive para fazer a sua vontade. Abençoe a todos que estão assistindo esse culto. Abençoe a todos a quem esse culto ainda vai chegar. E ó Senhor Jesus, nos prepara para a breve volta do Senhor nas nuvens dos céus. É em teu nome que nós oramos. Amém. Até quarta-feira em nosso culto de oração.